minha esposa e a minha filhinha que veio me acompanhando. E eu sou grato a Deus. Pergunta para mim, por quê? Porque a pastora Neuza e a igreja foi lá na nossa festa. Deus abençoe, tá bom? A igreja inteira, a pastora, José Nildo. Eu nem esperava que o José Nildo fosse lá me honrar, né? Mas foi uma benção. Quando eu vi a Michele Bolsonaro lá, fiquei alegre, né? Que Deus abençoe ricamente. Amém? Muito bem. Irmãos, abrimos a nossa Bíblia no livro do Apocalipse. Aonde é, irmãos? Apocalipse. Isso. Seu capítulo, vamos ver aqui. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Quem achou, diga amém. Isso. Apocalipse, capítulo 2, número 12, até o número 17, tá bom? Apocalipse, capítulo 12, capítulo 2, diz assim, ó. E ao anjo que está em Pérgamo escreve isso, diz que tem a espada aguda de 2 gumes. 13. Sei aonde habita, em quem onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo no dia de Antipas, a minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, aonde está a casa, ou senão onde Satanás habita. 14. Entretanto, alguma coisa tenho contra ti, porque tens ainda os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a lançar torpeço diante dos filhos de Israel e induzi-los a comeres das coisas sacrificadas ao ídolos, e se prostitui. Também pode ser manjar, né? 15. Assim também há alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaita. 16. Arrependa-te, pois, ou eu não virei a ti em brevemente, e contra os que batalhar com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é igrejas, é igrejas. E aos que vencer darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e nesta pedra branca um novo nome, escrito ao qual ninguém a conhece, senão aquele o que recebe. Amém? Tá bom, toma um assento aí. Eu acredito, eu sou muito acelerado para pregar, né? Já orei tanto pedindo para Deus para me controlar, mas eu chamei os irmãos para sentar, porque a gente precisa muitas vezes, porque na verdade tem hora que é baculejo mesmo, e de repente você sai alegre, você é invadido pela alegria, e de repente você fica procurando entender o que foi que o pregador pregou. Mas o importante é que você recebe, você é impactado, você fica alegre. Você fala, puxa vida, a palavra foi boa, eu fiquei alegre. Mas aí você fica procurando, mas o que aconteceu? Aonde que foi que ele pregou? Como que deu o princípio do começo, o começo para mim ser impactado e ir embora alegre? Foi através da palavra, e muitas vezes a gente não entende. Então, eu chamei os irmãos para sentar, porque eu poderia pregar aqui a igreja de Éfeso, eu poderia pregar a igreja de Esmirna, como eu vou pregar a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, ou eu poderia pregar aqui a igreja de Sardo, ou quem sabe a igreja de Tiatira, ou quem sabe a igreja de Filadélfia, Laodiceia. Só que Deus não me permite eu pregar as outras 6 igrejas, mais a igreja de Pérgamo. Algo precisa ser falado para nós entender. E o que eu vou pregar aqui não é um português clássico, até porque eu não sou muito bom no português, eu tropeço o meu português todinho. Só que está dentro da gente não erra, o que está dentro da gente fala certo, né? O que está dentro da gente não deixa emenda, ele fala direto e certo. E também eu não vim aqui pregar uma coisa clássica, ou um português bem
bem elevado, clássico, ou uma palavra teológica, ou um pregador coach, que é o pregador de empreendimento, ou um pregador ostentação. Vem do jeito que você está e você vai melhorar. Eu não vim para isso aqui, eu vou ser bem direto. A igreja, como as 7 igrejas da Ásia Menor, ela estava passando por uma situação muito complicada, uma situação que era um ciclo e também servia de muralha. Era tanta coisa que impedia as igrejas na época dos apóstolos, que não era fácil. E Deus, minha pastora, me permitiu eu pregar sobre a igreja de Pérgamo. Por que Pérgamo? Porque Pérgamo é onde se fabricava os pergaminhos. Amém? É onde se fabricava os pergaminhos. Pérgamo era conhecido pela sua cultura, pela cultura medicinal. Pérgamo também era conhecido porque fabricava pergaminho, que eram os livros da época. O interessante é que havia várias barreiras em Pérgamo. Para nós entender, antes da igreja Pérgamo ela ser citada, havia um imperador chamado Atalo II. E antes de tudo, esse Atalo II, tinha uns imperadores chamado Calígula. Era Calígula 1, Calígula 2, Calígula 3, que era passado de pai e filho. Na época, os imperadores, eles faziam isso. Na imperação deles, eles não dava o cargo para ninguém. Era passado o império de família. O interessante é que depois do império, teve o imperador Adriano. Depois entra o Alexandrino, o imperador. O último imperador que agora vai bater de frente com a igreja de Pérgamo é chamado César Augusto. Augusto César ou César Augusto. Que muitas vezes no estudo teológico e também em palestra alguém vai falar César Augusto ou Augusto César. Mas naquela época era César que era o imperador. Fica melhor que a linguagem dos crentes. O César que operava naquela época, que era o imperador. E a igreja de Pérgamo ia bater de frente com César. Para os irmãos terem uma ideia, o imperador chamado César, ele forçava os crentes a adorar ele. Tá bom? O que era adorar ele? César não importava se alguém fosse para a consagração. César não se importava se alguém fosse adorar Deus. Ele não se importava. César também não ligava se um crente chamasse Deus e conversasse com Deus. Também César não se importava. Mas César se importava com uma coisa. Pergunta para mim qual? É se alguém não gritasse o nome dele. Se alguém não falar César é o Senhor, era jogado fora, era tirado, escatado, excluído, deletado. Teria que ficar ausente da presença de César. E servia até de cadeia. Mas o interessante é que havia várias barreiras, além disso aqui que eu falei, para mim entrar onde eu acabei de ler. Eu creio que não dá para falar tudo, a pastora Neuza prega o resto, ou o pastor José Nildo prega o resto. É que, além dos imperadores, havia outra barreira. Pergunta para mim qual? Os deuses que operavam na época, que era chamado Deus da idolatria, o Deus da embriaguez e o Deus Zeu. Zeu era o Deus problemático. Além do Deus Zeu, ainda tinha um Deus que era chamado Senhor da cura, que era chamado também um Deus da serpente, que era conhecido como Deus Asclépio. Meu português não é muito bom, mas era o Deus conhecido como um Deus Asclépio. O que era o Deus Asclépio? Era um Deus chamado Deus da cura. E o que era o Deus da Asclépio? O Deus Asclépio era o Deus da serpente. Literalmente, eles tinham uma serpente, que era um monte de serpente, eles levavam a um canto, e o cristão que estava enfermo, quando a serpente passava perto dele e não picasse ele era curado. Mas se a serpente picasse alguém, essa pessoa era morta. Então alguém ia ver que essa pessoa estava em pecado. Então eles acreditavam muito nesses deuses Asclépio. E vocês vão conhecer esses deuses Asclépio até pelo jaleco que os médicos carregam na base da UBS,
Você pode ir em qualquer hospital, você vai ver. É a maior idolatria que eles têm, que eles tinham naquela época, era o deus Asclépio, que é uma serpente em volta de uma taça. Aquilo ali é o deus chamado Deus Asclépio, e eles adoravam muito, confiavam muito. E a igreja de Pérgamo, ela estava centronizada no meio, mas havia um ciclo, uma barreira, que impedia da igreja adorar e servir a Deus e glorificar ao Senhor. Ou seja, seguir a Deus e obedecer a Deus, porque além desses deuses, ainda tinha um deus chamado Diana, que era o deus da idolatria. Além do deus Diana, havia um deus chamado Dionísio, que era o deus da embriaguez. O interessante é que eu quero correr aqui, eu já quero dar lugar, é que em volta da igreja, ainda dentro da igreja, tinha as falsas doutrinas. Dentro da igreja havia também doutrina que não era bíblica, mas doutrina do homem. E além de doutrina, tinha aqueles que era falso, que era chamado os nicolaita. Quem eram os nicolaita? Nicolaita era quando vinham a palavra verdadeira, ele jogava outras palavras que dá o significado de heresia. Ou seja, os nicolaita eram heréticos, ou seja, era pessoa que eram opositores da verdade. Tinha verdade, os nicolaita. É por isso que Deus fala em Apocalipse capítulo 2, e número 6, e até o número 16, Deus vai falar a mesma coisa, dizendo: eu aborreço as obras dos nicolaita, porque era herético. Os nicolaita, verdadeiramente, ele servia de barreira, de impedimento para a igreja do Senhor. Além de ter os nicolaita, ainda tinha a doutrina de Balaão. Todo mundo sabe a história de Balaão no livro de Número, capítulo 22, capítulo 23. Todos sabem a história, que Balaque financiou Balaão para amaldiçoar a nação de Israel. E Balaque fazia manjares oferecido a ídolo, seria mensagem ao contrária, palavras ao contrária, e dava para a nação se embriagar ou se alimentar daquilo, e enfraquecia a fé, não adorava a Deus, não obedecia a Deus. Ou seja, com esses manjar, eles neutralizavam totalmente a força espiritual da nação. Além do manjar, ainda tinha César, que impulsionava ao povo adorar ele. E é verdade, porque quando eu olho no livro do Evangelho de João, no capítulo 12, o número 43, se não me foge a memória, ou é o 42, diz que a pessoa deu mais glória ao homem do que glória a Deus. Ou seja, reverenciou mais o homem do que a Deus. Mas aqui em Pérgamo, o que estava acontecendo era que César impulsionava o povo a adorar ele. E parece que não é diferente nos dias de hoje. Tem pregador que quer ser ovacionado, tem gente que quer ser adorado, ele quer ser visto. Se falar que foi Jesus que operou milagre, ele fica bicudo, ele fica nervoso, porque ele quer glória para ele, honra para ele. E Deus não aceita. Deus olhou para a igreja de Pérgamo e Deus viu um líder que estava na igreja de Pérgamo. Eu vi dois testemunhos. Primeiro testemunho que Deus dá não é para a nação, Deus dá testemunho para o diabo. De quem? De Jó. Deus olhou para o diabo e deu testemunho de Jó e disse: tu viste o meu servo Jó? Ele é temente. Deus deu testemunho de Jó. Mas aqui em Pérgamo, Deus dá testemunho por Antipras. Quem era Antipras? Era um homem verdadeiro, e Deus falou: ele é a minha fiel testemunha. Oh, irmão, se eu fosse você, eu já dava glória. É porque eu estou gritando. Pergunta para o seu irmão por quê? Porque Deus está procurando alguém que dê testemunho. Não é diferente a nossa caminhada. Não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas barreiras nós temos que enfrentar, né? Muitas vezes tem gente que idolatra tudo. Auxílio emergencial, idolatra sapato, carro, casa. Não está diferente, é porque mudou as coisas, é meio diferente, parece que engana muita gente. Mas
vamos lá para mim ganhar tempo. É que Pérgamo, ela estava dentro dessa situação, mas dentro da igreja de Pérgamo tinha alguém ainda que era fiel. Dá uma olhada para o seu irmão aí, se gostar, se não gostar, deixa para lá. Diga para o seu irmão assim, seja fiel com Deus. Eu falei para a pastora, tem gente, eu estava comentando com a pastora que tem gente que só quer ser fiel quando a igreja está lotada. Tem gente que só quer ser fiel na festa da pipoca, do pastel, do casamento. Tem gente que só quer ser fiel, irmão, quando a igreja ela tá bombando. Mas nós estamos passando por uma certa perseguição e não é lá fora. Vai me doer porque é dentro. É dentro. Dentro, as pessoas não querem mais nada. Eu falei para minha esposa, os crentes não querem mais nada, está frio, está impactado, a idolatria é tremenda, a frieza é grande. Aí Deus, Ele me despertou, que eu não vou pregar aqui para não tomar tempo. Mateus 24, do número 1 até o 44, não precisa acontecer mais nada. Já está todos os sinais, está declarado tudo. Mas o que me pega é o número 12, que Deus falou, e por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria, a fé fria, oração fria, adoração fria, compromisso frio, até para ofertar é frio, até para dizimar questona, é uma coisa fria. E como que Deus vai operar? Como que Deus ele vai agir? Tem gente que pensa que Deus ele vai agir é se lotar a igreja, se trazer alguém da calçada, da sarjeta, que vem trazer alguém que é dependente químico. Eu acredito que Deus ele pode fazer isso, mas tem gente que pensa que Deus está só operando é quando traz esse tipo de pessoa. Sabe que Deus está querendo, o que Deus está querendo da igreja? Que seja fiel, ainda que tenha diversos problemas, ainda que a frieza ela venha nos impactar, ainda que a porta ela não abriu adequadamente do jeito que você quer, mas Deus está dizendo, eu quero dar testemunho de você. Deus está procurando alguém. Mas vamos lá e eu termino. Vamos lá. Eu falei para a pastora que Apocalipse tem que ser bem devagar, porque tem doutores que pregam o Apocalipse. Eu não sou contra. Eu evito até de olhar em rede social. Pode perguntar para minha esposa. Eu quero mais uma revelação do céu. Fica mais fácil e a igreja sente. Porque a igreja ela tem por obrigação de ter essa sensibilidade de sentir se é Deus ou não. É a obrigação da igreja. E eu vejo aqui Apocalipse capítulo 2 e o verso 12. Ajuda eu a pregar, irmão. Porque muitas coisas aí na rede social está deixando os crentes cabeça virada, e por isso que a frieza tomou conta. Ceia se dá agora no celular. Culto agora é no celular. Tudo agora é no celular. Se você não tomar cuidado, a frieza ela vai entrar pelo meio digital, como já está entrando. A pessoa presta mais atenção ao celular do que ao culto ao Senhor. Mas vem aqui comigo. A Bíblia diz no número 12, vamos no número 12. E ao anjo que está em Pérgamo, escreve o quê? O que tem a espada de dois gumes. Ô irmão, vem aqui. Nós ouvimos muitas coisas dizendo que esse anjo que está em Pérgamo era pastor. Ajuda eu que eu vou desmaiar. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não tem emenda, pastora Neuza. A Bíblia está dizendo, Deus apresenta Antipas, que era verdadeira, fiel testemunha. Ele apresenta aqui um líder. A Bíblia não vai se contradizer. Ele está mostrando aqui o anjo que está na igreja de Pérgamo. É nada mais, isso aqui é angelicais. Perceba porque é anjo. Se você olhar no Velho Testamento, que eu vou ser rápido. Se você olhar no Velho Testamento, como que é que anjo vinha? Em forma corporal de homem. Ele tomava um corpo e vinha anunciar. Era para dar livramento, e muitas vezes vinha para guerrear, e muitas vezes vinha para trazer bênçãos. Todo mundo conhece a história que eu não vou falar mais. Agora perceba, se você olhar no Velho Testamento, anjo, ele vinha porque era ministrado por Deus. Quando eu leio no livro do Hebreus capítulo 1 e o número 14, diz que eles são ministrados por Deus, ou seja, ordenados por Deus.
Perceba que quando fala o anjo que está em Pérgamo como Deus, ele falou para 7 igrejas. E das 7 igrejas, pastora Neuza, ele disse anjo. Por que Deus disse anjo? É nada mais aqui. Deus não vai se complicar, Deus não é complicado. Deus, ele está explicando que era anjo literalmente, era angelicais. Pergunta para mim por quê? Quando você pega como apoio, como sombra, o Salmo 34 e o número 7, o que diz lá? O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e o livra. Então perceba que anjo é para proteger, anjo é para guardar, anjo é para mandar mensagem. Era Deus dizendo: o anjo que está nas igrejas, é esse que era direcionado por Deus, era o que tinha canal com Deus, era o que tinha contato com Deus. Quem está entendendo, diga comigo amém. Essa aqui era nada mais anjo que proteger. Pensou a igreja da Ásia Menor, 7 igrejas, sem a proteção, porque na ausência de Deus, não estou dizendo literal, mas espiritual, quero que os irmãos entendam, porque Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Todo mundo entende isso. Se você olhar para Deus, Deus é Deus, ele é eterno, ele é poderoso. Se você olhar para Deus, ele é imutável, pastor José Nilton. Se você olhar para Deus, você não vê sombra de variação. Se você olhar para Deus, pastora Neuza, ele não muda. Mas só que a igreja que está na terra, que era em Pérgamo, que era aqui, ó, que hoje é conhecido como a região de Turca ou Turquia, a igreja que está no solo, que está na Grécia, ela precisava de proteção. E quem era proteção 24 horas? É a mesma coisa você ir no jardim do Éden e Deus colocar uma barreira dizendo: aqui vocês não entram mais, porque eu coloquei um anjo com uma espada inflamada para que você, Adão e os demais, a humanidade, não invadam o jardim. Sabe o que eu entendo? É Deus dizendo: na igreja de Pérgamo tem um anjo para proteger da idolatria, para proteger do homem, para proteger dos imperadores. Eu queria que você entendesse que cada um de nós aqui esta noite não estamos sozinhos. No reflexo da tua sombra há um anjo guardador que te protege e te guarda. Levante a tua mão e dê glória ao nome de Jesus. Eu vou sair dessa parte que não dá tempo. O anjo que está na igreja de Pérgamo era para proteger e enviar mensagem. Se alguém está falando que é homem, amém. Cada um, cada um. Não estou aqui para perder tempo, para contradizer ninguém. Mas aqui é anjo. É angelicais. Se fosse homem, Deus ia escrever o homem que está lá. Policarpo também estava na igreja. Tinha muitos líderes que estavam na igreja. Mas não foi dado o poder para João expressar o nome de todos. O que Deus escreveu, escreveu. O Apocalipse não é complicado. Quem complica Apocalipse é os estudiosos, os intelectuais, os que são formados. Eles procuram algo e começam a colocar coisa onde não tem. Aqui Deus está dizendo que o anjo que protege a igreja, ela não é protegida pelo homem. A igreja é protegida pelo anjo ministrado por Deus. Olhe para o seu irmão e diga: tu é protegido por Deus. É por isso que nós estamos aqui esta noite. Só que ele olha para a igreja, vamos lá, e diz que tem uma espada de 2 gumes. Vamos lá. Alguém vence alguma coisa aqui? Vem aqui comigo. Alguém, até você que está me ouvindo na rede social, alguém vence alguma coisa aqui sem a palavra? Hã? Não tem como. O que predomina aqui é a palavra. Se você olhar em São João capítulo 1, aonde ela estava? Dormindo com Deus. Aonde ela vivia? Com Deus. Aonde ela estava? Na eternidade. Diz que o verbo estava com? Quem é o verbo? A palavra. Ela estava com? Morava com Deus, vivia com Deus. Eu falo no meu vocabulário, ninguém é obrigado a ir no meu vocabulário, mas eu falo no meu pensamento, na minha mecânica pensal, eu falo que o verbo é o DNA de Deus. Peraí, o DNA de Deus está com ele. Mas no livro de João, capítulo número 14, eu vou desmaiar.
diz que ele sai de Deus e habita no nosso meio e se fez carne. Eu vou desmaiar. Ele se fez carne. Então, peraí, você está ouvindo um som e está me vendo, mas esse ar que sai, ou o som que está falando, não é eu, é a verdadeira palavra encarnada que está falando com você. Ou seja, Pai, Filho e o Espírito que está falando com você. O interessante é que ele fala: eu tenho uma espada de dois gumes. Lembra aqui comigo que essa espada de dois gumes é aquela que está em Hebreus capítulo 4 e o número 12? O que está escrito lá? A palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada, como qualquer espada de dois gumes. E ela vai aonde? Ela consegue penetrar entre a junta e medula e habita para discernir o quê? O teu pensamento. Pastor, o que tem a ver com a igreja de Pérgamo? É que Deus está dizendo que a igreja de Pérgamo não pode vencer as barreiras sem a palavra. Dê glória aí, irmão. Porque a palavra tira a idolatria. A palavra, ela rompe a barreira dos imperadores. A palavra, ela tira tudo que for de maldade. Ele está dizendo: eu tenho a espada de dois gumes. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo? Com a minha palavra você vai vencer toda a artimanha do adversário. Levante a tua mão para dar glória. Eu tenho a palavra. É verdade, irmão, que no livro do Hebreus, capítulo 12 e o número 14, eu vou desmaiar com aquele texto. Olha o que diz: segui a paz sem a santificação, da qual ninguém verá. Quem é a santificação? A palavra. Peraí, quem é a santificação? A palavra. Por quê, pastor? São João 17 e o número 17. Quem está escrito lá? Santifique na verdade. A verdade é a palavra. O que Deus está querendo passar para a igreja de Pérgamo? A palavra. Porque a palavra, ela tem a primacia. Não é idolatria. A idolatria, se você pegar a idolatria, ela vai trazer um monte de coisa que não é agradável. Primeiro, crítica, traição, adultério, bebedice, calúnia, fofoca. Ela vai trazer muita coisa que não vai fortalecer. Espiritualmente não. Agora carnalmente sim. Espiritualmente ela vai esfriar. Ela vai trazer contenda. A idolatria não vai deixar orar. A idolatria não vai deixar dizimar. A idolatria não vai deixar obedecer. A idolatria, ela traz muita coisa, porque vai trazer muitos deuses. Tem Deus caído, Deus fraudulento, Deus rolão. Tem Deus que muitas vezes só provoca rolo, confusão, problema. Tem Deus muitas vezes que traz, olha aqui, depressão, suicídio. Mas Deus passa para a igreja de Pérgamo dizendo: eu tenho a espada de dois gumes. Diga para o seu irmão: você vai vencer com a palavra. A palavra. Mateus 24:35 diz que passa tudo. Sim ou não? Balança a cabeça comigo bem devagar e diga: vai passar tudo. Quem não entendeu, é bom entender. Balança a cabeça e fala assim: ó, vai passar tudo. Diga para o seu irmão: a única coisa que não vai passar é a palavra. Vai passar a dor. A preguiça vai passar. O comodismo vai passar. Não dá, não posso, vou morrer, acabou. Vai passar. As coisas não vai dar certo. Vai passar. Tem coisa que vai passar, mas o que não passa é a palavra. A enfermidade passa, a crítica passa, a murmuração passa, a afronta passa. Olha que a inveja passa, olha que o contendeiro passa, mas a palavra, ela não passa. É o que Deus está dizendo: olha, igreja de Pérgamo, eu tenho ela é a espada. É verdade
que no livro do Efésios 6, número 10, número 11, número 12, número 13, número 16 e o número 17. Dá uma olhada no 10. Os demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Qual é a força de Deus? Pega o nome qual? A palavra. Se olha para o mundo, não tinha nada. Que força é essa? Ele provoca um impacto durante 7 dias, forma tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Porque Deus, ele formou o mundo com a palavra. Ele colocou tudo pelo meio da palavra. Tudo Deus, ele fez pela palavra. Ele olha para o homem e forma através da palavra. Ele olha para os três, façamos quem? O homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus aplica no homem ainda pela narina a palavra. Por que Deus colocou pela narina? Porque se põe pelos ouvidos, ele queria ouvir demais, e ouvir demais estraga. Se coloca pelos olhos, ele queria ver demais, e quem vê demais acaba estragando. É por isso que Deus está dizendo: eu vou soprar pela narina, porque na hora que eu quiser travar, eu levo você e pronto, e acabou. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que Deus estava dizendo? Eu sustento o homem é pela minha. Diga para você: não ser sustentado aqui é pela palavra. Aonde tem palavra, cara feia não predomina. Aonde tem palavra tem renovação. Aonde tem palavra tem batismo com o Espírito Santo. Aonde tem palavra, a tua casa nunca será a mesma. Você quer ver a tua casa mudar? Você quer ver o teu projeto mudar? Você quer ver o teu plano mudar? Você quer ver Deus trabalhar na tua casa, na tua família? Faça assim, ó: ô palavra, entra na minha casa, faça morada na minha casa. Se você fazer isso, é Deus dizendo: com a minha palavra eu vou tratar e eu vou mudar. Levante a tua mão aí para dar glória. A igreja de Pérgamo, ela precisava da palavra. A igreja que rejeita é a igreja de Laodiceia, capítulo 20, ou capítulo 3 e o número 20. Eu vou repetir: capítulo 3 e o número 20. Quem é que está batendo na porta da igreja? O próprio Jesus. Ele está batendo na sua casa, é casa dele. Laodiceia é dele. Laodiceia foi levantado por ele, está batendo na sua casa, é casa dele. Ele chega na porta da casa de Laodiceia, diz assim: eis que eu estou batendo em sua porta, eu quero almoçar, eu quero cear, eu quero comer, eu vim para lanchar. Abre a porta, porque eu quero participar da tua mesa. Como que é que a palavra está batendo na minha porta e eu não abro? Se eu abrir a porta para a palavra, eu vou ser mais obediente. Se eu abrir a porta para a palavra, a minha história muda. Ele está batendo na porta da tua casa e Laodiceia não abre a porta. Olha aqui. E Deus olha para ela e diz: tu és miserável, cego e nua. Perceba, ela pensa que estava enriquecida, pensando que estava em cima. Parece que é o retrato falado de hoje. Tem muita igreja que o Espírito de Deus, ele quer trabalhar, mas a pessoa não deixa. A palavra quer agir, a pessoa não deixa. Eu tenho pregado por aí, eu falei: pastora, a coisa está demais. Os crentes querem barrar tudo. Os crentes não é o ímpio, não é o incrédulo. As pessoas querem barrar. Ele quer colocar um cabresto no espírito, quer colocar um laço na palavra e dizer: trabalha só até aqui e daqui para lá não faça mais nada. Deixa eu dizer uma coisa: aonde tem palavra ninguém manda. Vou falar de novo: aonde tem palavra profeta não manda. Aonde tem palavra profecia não manda. Aonde tem palavra revelação não manda. Aonde tem palavra brincadeira não manda. Aonde tem palavra chefe não manda. Aonde tem palavra o dinheiro não manda. Aonde tem palavra prata, ouro, seja quem for, político não manda. Aonde tem palavra quem manda é Deus.
quem fala é Deus, quem opera é Deus, e aonde tem palavra, tem cura, tem mudança. Deixa eu dizer uma coisa: igreja estruturada na palavra, ela não tem ruga. Igreja estruturada na palavra, ela não é anêmica. Uma igreja estruturada na palavra, ela não é crítica, não é caluniadora, não é murmuradora. A igreja que tem palavra, ela é avivada, ela é uma adoradora do céu. Deixa eu ver quem tem palavra esta noite. Dê uma salva de palma para Jesus. Eu tenho a espada. Por quê? Porque nós falamos aquilo lá, pastora Neuza. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque me rejeitou, eu também te rejeitarei, como sacerdote tu e os teus filhos. Dói, não dói? É só que a gente só pega o começo da palavra. Foi rejeitado pelo não conhecer, não saber. Mas Deus está dizendo: se você me rejeitou a minha palavra, eu também vou te rejeitar. Eu vejo em alguns lugares que as pessoas rejeitam. O melhor do culto não é só eu ofertar, dar glória, pular, falar shalom aleikum, aleikum shalom. O melhor do culto não é eu atender bem, estar na porta, ou eu estar ministrando. O melhor do culto é a palavra. Nós somos confrontados pela... O interessante é que a palavra, ela vem para corrigir, ela vem para colocar no eixo. Tem gente que quer carro zero, eu quero a mesma foto. Ai, Deus falhou, faça luz. Ai, Deus abre a porta, e Deus está dizendo: primeiro entra na palavra. Se você entrar na palavra, eu abro a mesa. Não foi depois do processo de Davi? No Salmo 23, ele olhou, Deus falou: Davi, ele falou: Senhor é o meu pastor. Sabe o que Davi está dizendo? Ele é meu exclusivo, e eu vou dar um beijo em Davi na testa. Pergunta para mim por quê? Porque Davi está dizendo: eu não vou dividir ele com ninguém. Ele é meu. Ele está dizendo: é meu. Porque o que é bom ninguém se divide. O que é legal, o que é gostoso, quem é que vai dividir? Ninguém vai dividir. Davi está dizendo: ele é meu, porque ele é meu pastor, ele é o meu guia, ele é a minha proteção. Ele me faz deitar em verde, não seco, mas verdejante, que é um símbolo da esperança. E me faz em pasto verde, alimento bom, comida boa, que é a palavra. E ele diz: me faz ainda andar sobre as águas tranquilas. Não é águas turbulosas, não é águas devastadoras. Ele está dizendo águas tranquilas. Aí ele diz: ainda refrigera a minha alma. Depois de uma luta, de um cansaço, de um deserto, ele está dizendo: refrigera a minha alma. Davi aproveita, e Deus olha para Davi: Davi, venha comigo no vale da sombra e da morte. Sabe o que Davi diz? Se o Senhor lá em cima é meu pastor, me colocou num campo verdejante, refrigerou a minha alma, eu vou, e eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Davi viu aquilo que era bom. Sabe o que Davi fez? O número 5. O que Davi fez? Pergunta para mim o quê? Senhor, traga uma mesa na presença dos meus, e depois unge a minha cabeça com, e depois meu cálice transbordará. Diga para você, irmão: depois da dor vai ter o refrigério. E eu estou sentindo que a palavra, ela é o refrigério. A palavra, enquanto eu estou pregando aqui, pastora Neuza, a palavra rompe barreira. Pastor, é verdade? É. Salmo 37, número 4, número 5, número 23, número 24 e o número 25. Dá uma olhada no 4. Deleita-te no... É para deleitar ninguém? E quem é o Senhor? A palavra. Ele diz: deleita na minha palavra. Em outra tradução vai dizer: se deleita nos meus estatutos, se deleita nos meus mandamentos.
Em outras palavras, barba, me perdão, se deleita em mim. Dá uma olhada no 5. Entregue, eu vou devagar, os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele o quê? Ele já está fazendo. A entrega total. Diga para o seu irmão, bem devagar. Olha para o seu irmão, se entrega total. Tem gente que só é crente no domingo. Eu até acredito, porque tem muito trabalho. E tem gente que nem trabalha, só vem no domingo. E ainda vem, vai acabar que hora? Anda logo. Os que reclamam que são mais em falha. Não pode passar de olhado. Está dizimando, tem que pintar queijo de amarelo, mas não tem coragem de dar uma lata de tinta. Mas vem aqui. Vamos lá para o 23. Os bons passos de um homem, Salmo 37, 23. Os bons passos de um homem são confirmados pelo... Dá uma olhada para o seu irmão, eu já vou terminar. Deus te conhece, seu terra. Deus te conhece. Dá uma olhada no 24. O homem cairá e não ficará o quê? É o que está acontecendo. Tem muita gente que não está aqui porque segurou na mão de Deus. É um perigo. Tem um bocado de crentalhada aí segurando na mão de Deus. É um perigo. Tem um bocado de crentalhada que está segurando na mão de Deus. Por isso que não está aqui. Pergunta para mim, por quê? Porque escorregou e caiu. O negócio não é segurar na mão de Deus. Fala para mim aí. Diga para o seu irmão, deixa ele segurar nas tuas mãos. Porque quando você cair, te levanta. Davi fala assim, eu caí, mas ele pegou pelas minhas mãos. Salmo 40, número 2, diz, me jogaram no charco de lodo, lama, pregminaram o meu pé, mas o Senhor pegou pelas minhas mãos e colocou de pé. Dá uma olhada para o seu irmão, não fica nervosinho não, diga para ele assim, Deus ele vai te dar firmeza aqui hoje. Quem não ora vai orar, quem não canta vai cantar, quem não dá glória vai dar glória, quem não fala em mistério vai falar, quem não dava aleluia vai dar, quem não deu a paz vai dar, quem não olhava para o irmão vai olhar, quem não vinha orar vai orar. Labácia. Oh, irmão, Deus vai te dar firmeza, a fé firme, oração firme, jejum firme, lê a Bíblia firme. Para de ser preguiçoso, mas na hora de eu quero emprego e Deus está dizendo, para, eu quero te dar firmeza espiritual, eu quero te dar ânimo, eu quero te dar apetite espiritual. Levante a tua mão, porque esta noite é noite de decidir. Decisão. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Dá mais uma olhada para o seu irmão. É para se entregar aqui hoje. Não deixa chegar no toalete não. É para se entregar aqui hoje. Não vai pegar o carro, vai embora. Agora, não é aqui. Se entrega aqui hoje. Hoje eu estou pronto. E eu termino aqui. Vai ter a coroa da justiça. Acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no
controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. Enquanto Ele cuida, tudo volta ao lugar. Enquanto Ele cuida, te dá força pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor e soberano. Aleluia. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. Enquanto Ele cuida, tudo volta ao lugar. Enquanto Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando.